Irmãos, iniciamos o primeiro trimestre de 2017, na última quinta-feira, e hoje daremos sequência à lição número 2, cujo título desse trimestre do nosso livrinho é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. E o subtítulo é Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E hoje, o Espírito Santo nos dá o privilégio do seguinte título: o propósito do fruto do Espírito. Qual que é o propósito do fruto do Espírito? O texto áureo está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Verdade prática: somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Leitura bíblica que embasará a nossa lição, Mateus 7, do versículo 13 ao 20, nos diz assim a Sagrada Escritura: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que os nossos frutos sejam agradáveis aos teus olhos, que os nossos frutos, as nossas atitudes, as nossas virtudes, as nossas decisões diárias, Pai, possam nos levar para o teu coração e para o teu reino. Ajuda-nos a compreender a tua palavra aqui no santuário e pela internet, e mais uma vez todos quantos estarão ministrando a mesma sejam tomados pelo Espírito Santo, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Flausilino. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por este domingo tão especial que Ele nos tem dado e pelo privilégio de estar aqui nesta casa, nesta igreja, neste templo, para aprender da palavra do Senhor. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o Senhor dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. No momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, os nossos pecados são perdoados, estamos salvos. Mas nós podemos e devemos crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos habilita para que nós possamos estar adequadamente preparados para a realização de toda boa obra. Então, o propósito de nós nos debruçarmos diante da palavra do Senhor para ter um aprofundamento maior mediante um estudo metódico, sistemático, como é a escola bíblica dominical, tem essa finalidade para que nós cresçamos no conhecimento e na fé. Aliás, como nós sabemos, a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Ouvir a palavra de Deus é uma força que gera a fé que move montanhas. A fé que você vai utilizar para fazer a oração da fé. Amém? Não é a oração da lágrima, é a oração da fé. Amém? Não posso chorar quando oro? Pode, mas não é o essencial. O essencial é a oração da fé. Amém? É a oração da fé que levanta o doente. É a oração da fé que move montanhas. Amém, irmãos? E nós conseguimos atingir esse patamar a ponto de fazer a oração da fé pela audição, estudo, leitura, memorização, conhecimento da palavra de Deus. Eu parabenizo a cada um de vocês aqui presentes nesta manhã e também as pessoas que estão à distância conosco pela internet. Alguns, em razão do fuso horário, se levantaram de madrugada para participar desta escola dominical. Eu quero louvar a Deus e dizer a cada um de vocês que tudo isso é uma demonstração de grande importância diante de Deus, de que você deseja, de que você quer, de que você procura, de que você está batendo. Amém? E aquele que procura, encontra. Ao que bate, a porta é aberta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar uma lição significativa, que é o propósito do fruto do Espírito, conforme já foi lido. Nós vamos abrir a nossa lição para acompanhar a leitura do comentário. A começar pela introdução. Nós vamos estudar a importância do fruto do Espírito, o propósito do fruto do Espírito e a necessidade de ter uma vida produtiva. Olha, queridos irmãos, muitos problemas nós teríamos evitado se nós produzíssemos regularmente, na estação própria, o fruto do Espírito. Mas, nesta manhã, neste projeto de aperfeiçoamento, de aprimoramento, que o Espírito Santo está realizando na preparação da noiva de Cristo, na preparação da igreja, porque a igreja vai ser apresentada, será apresentada irrepreensível, sem mácula, sem defeito algum. Pensa numa pessoa sem defeito algum. Essa pessoa é você. O Espírito Santo está trabalhando para que você seja essa pessoa sem defeito algum. Aqui na terra, aqui na terra. Só quando chegar no céu, espera um pouquinho. Não. É aqui na terra. Quando chegarmos no céu, será a perfeição da perfeição. Mas o projeto do Espírito Santo é que nós cresçamos e nos tornemos pessoas perfeitas. Que a Bíblia, na tradução que nós comumente utilizamos, chama de varão perfeito, à estatura de Cristo. Então, na lição de hoje, estudaremos o propósito. Diga comigo, propósito do fruto do Espírito. As coisas de Deus, irmãos, são coisas para resultados. Há um propósito, há um objetivo. O Espírito Santo não ficaria investindo sem propósito. Há um propósito,
há um objetivo, há um resultado, e esse resultado vai ser realizado. Glória a Deus. O Espírito Santo não está trabalhando, eu vou investir nisso daqui, não sei se dá certo ou não vai dar certo. Não. Há uma convicção, há uma certeza, tudo já está preparado. O cenário está preparado para dar certo. Porém, antes de nós adentrarmos de maneira mais aprofundada nesse comentário, vamos relembrar de algo da lição passada, a lição número 1, que nós estudamos na quinta-feira passada, e essa lição está disponível em nosso site. E eu gostaria de sugerir que, se você não participou da escola bíblica dominical da quinta-feira passada, já que nós não tivemos a escola bíblica no dia 1º, que você procure ver essa lição em nosso site. Nessa lição nós respondemos, por exemplo, o que é o fruto do Espírito. Nós colocamos como resposta, assim, para uma compreensão mais didática, o seguinte: o fruto do Espírito são os hábitos, comportamentos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos, comportamentos e princípios são o resultado de uma vida em comunhão com Deus. Agora, o fruto do Espírito, irmãos, não é uma coisa para a eternidade. Não é que nós estamos nos preparando aqui para produzir o fruto do Espírito, depois que nós passarmos desta para a melhor, para a vida eterna. Não. O fruto do Espírito é para ser praticado enquanto nós vivemos aqui na terra. E quais são esses hábitos, comportamentos e princípios que o Espírito Santo produz em nós? A nossa lição é baseada no livro de Gálatas, e é exatamente no livro de Gálatas que há um rol discriminando a forma como o fruto do Espírito se apresenta em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, diga comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu gosto muito da tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, que diz da seguinte maneira: mas o Espírito de Deus produz em nós o amor. Diga comigo, o amor. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Isso é coisa para o céu ou para a terra? É coisa aqui para a terra. A maior parte das coisas que nós fazemos aqui, e que nós estudamos, e que nós estamos, o Espírito Santo está trabalhando, são coisas para serem aplicadas aqui na terra. São coisas que vão nos tornar pessoas mais saudáveis, pessoas com maior capacidade para enfrentar um vírus, uma bactéria, porque vamos ter maior resistência. Isso daí não é a Bíblia, é a medicina que diz. Amém? Vai nos tornar pessoas
de uma melhor convivência. Pessoas que serão promovidas nas suas atividades profissionais. Isso daí, porque às vezes a pessoa, Senhor, abençoa, eu quero uma promoção e tal, mas fica difícil porque não produz o fruto do Espírito. E Deus fala, puxa vida, eu gostaria tanto de ajudar essa pessoa, mas eu não consigo, porque ela não produz o fruto do Espírito. Ela é cabeça dura, ela é do tipo mula, não é? E a Bíblia diz, não seja burro. Quantos já leram isso aí na Bíblia? Não seja burro. Amém, irmãos? A Bíblia é enfática. Seja uma pessoa inteligente. Não seja como a mula e o cavalo, que não se deixam admoestar. E mula e cavalo. Pega uma mula empacada para ver. Se amarra um trator nela e a mula está lá com as 4 patas. Alguém já trabalhou com um cavalo? Não é difícil? Você puxa, vem mais um, vem mais 2, vem mais 3, e está lá puxando a mula, e a mula está lá empacada com as 4 patas, parece que ela está grudada na terra. E a Bíblia diz, olha, não seja como a mula, e nem como o cavalo, que não se deixam admoestar. Em outras palavras, não seja burro. Então, irmãos, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos curar. Ele pode fazer isso. Ele quer fazer isso. Mas, se há algo que nós precisamos produzir nesta vida, é o fruto do Espírito. Uma certa vez eu fiz um estudo bíblico sobre as 3 inteligências do homem. A inteligência intelectual, que é medida pelo QI, que é o quociente de inteligência intelectual. A inteligência emocional e a inteligência espiritual. Antigamente, as empresas estavam muito focadas na inteligência intelectual das pessoas. Então, todos os testes para que a pessoa fosse admitida para atividades e cargos de níveis superiores em uma empresa eram todos voltados para a inteligência intelectual. Depois houve uma mudança em que passou a ter uma grande importância a inteligência social. O quociente de inteligência social da pessoa. E hoje já houve uma evolução. É preciso que a pessoa tenha inteligência espiritual. Porque não basta a pessoa ela ser um crânio, ela ser um computador, ela ter um computador na cabeça, se ela não consegue ser uma pessoa delicada. Se ela não consegue se sensibilizar diante de clamores sociais. Agora, é o mundo, irmãos, quem está falando isso. Agora, porque nós, os filhos de Deus, não é porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais inteligentes, mais prudentes do que os filhos da luz na sua geração, que nós vamos estar incluídos neste rol dos filhos da luz emborrecidos. Vamos estar no pacote dos filhos da luz inteligentes. Mas a própria Bíblia não. Tem os filhos da luz que continuam com o coração endurecido, mas vamos estar no pacote do lado
daqueles que são inteligentes e que produzem o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho funcionários. No momento eu não estou precisando contratar funcionários. Mas se eu encontrasse alguém com essas qualidades, eu ia contratar agora. Agora. Não é nem amanhã ou depois. Agora. Agora. Vamos pensar nisso, irmãos. E o Senhor está abrindo nesta manhã uma janela de oportunidade para que nós façamos uma revisão. Uma revisão. É aquilo que nós fizemos ontem. Examine-se cada um a si próprio. Quem produz o fruto do Espírito nunca vai estar examinando outra pessoa. Nunca vai estar avaliando outra pessoa. Todas as vezes que nós avaliamos outra pessoa, nós não estamos produzindo o fruto do Espírito. Nós estamos sendo juízes. Juízes. Então o fruto do Espírito é amor, alegria. Nós vamos depois, no decorrer das próximas 12 lições, estudar de maneira objetiva e específica cada uma dessas virtudes ou desses comportamentos que o Espírito Santo produz em nós. Isso é maravilhoso, né? Então a pessoa nunca leu nada sobre etiqueta. Só que ela é uma pessoa delicada. Porque o fruto do Espírito produz nela delicadeza. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia. Agora, nós aprendemos também na lição passada que, de acordo com a palavra do Senhor, no momento em que a pessoa crê com o coração e faz confissão pública com a sua boca, ela está salva. Mas depois o crente precisa buscar, desenvolver, cultivar e manter o fruto do Espírito na sua vida. Que às vezes nós até buscamos, conseguimos alcançar o fruto do Espírito na nossa vida. Agora, vou falar claramente, o difícil é manter. O difícil é manter a alegria. Não é isso? Manter a alegria, manter a paz, manter a paciência, manter a bondade, manter o domínio próprio, manter a humildade. Isso aí é difícil. É até fácil manter assim, principalmente quando nós estamos aqui na igreja, né? É aquela historinha do menino que falou para a mãe: vamos morar aqui na igreja, mãe? E a mãe falou: mas por que morar aqui na igreja? É que o pai dele era o pastor. E ele falou: porque aqui na igreja o papai é bonzinho. Então aqui é fácil a gente ser delicado. Quando eu vou falar com vocês, eu falo: meus queridos irmãos, meus amados irmãos. Eu vejo irmãs que vêm aqui: saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Não é bonito? Agora, espera um pouquinho. Não fala só querido e amado aqui, não. É querido e amado aqui, mas é querido e amado lá fora também. É querido e amado em todos os momentos, circunstâncias, oportunidades. Amém? Glória a Deus. Então,
nós recebemos o perdão dos pecados, os dons espirituais, são dádivas divinas. Agora, o fruto do Espírito tem que ser buscado. Tem que ser buscado. Tem que ser desenvolvido. Tem que ser querido, desejado e depois mantido. Porque todo aquele que procurar vai encontrar. Todo aquele que receber, que pedir, vai receber. Agora, nós não estamos falando em desenvolver o fruto do Espírito por técnicas mentais, por processos de controle da mente, por terapias, sejam elas terapias religiosas ou terapias psicológicas. Não estamos falando em desenvolver o fruto do Espírito por esforço próprio, mas nós abrimos espaços e o Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós voluntariamente nos abrimos ao Senhor e falamos: Senhor, produz em mim uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Amém, irmãos? Eu gostaria ainda de fazer 2 destaques. O primeiro é que produzir o fruto do Espírito é um assunto tão importante que Jesus reservou um tempo para falar a respeito. É um assunto tão importante que está na Bíblia. Porque muitos outros assuntos foram abordados e não estão na Bíblia. Está escrito que Jesus fez e falou muitas outras coisas que não foram escritas. Estas foram escritas para que nós possamos crer nele, praticar a sua doutrina e ter uma vida de êxito e, por fim, a vida eterna. Agora, Jesus, ele investiu tempo, ele gastou tempo para explicar, para ensinar a respeito da árvore que produz frutos. E uma das coisas que Jesus, nesse texto que nós lemos no início, que ele enfatizou, foi que cada árvore somente pode produzir frutos condizentes com a sua própria espécie. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e ao estudar esta lição ontem, foi uma coisa de grande impacto para mim. Eu cada vez estou mais perto daquilo que Paulo escreveu. Ontem eu fiquei chocado, quando ninguém veio aqui, somente 2 pessoas e 3 comigo, para receber o perdão. Eu fiquei chocado. Falei: poxa, eu sou o pior dos pecadores. Porque Paulo disse: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Eu cada vez me convenço mais que eu estou nesse pacote aí. Não estou me comparando com Paulo, pelo amor de Deus. Mas estou assim nesse rol dos piores dos pecadores. E vocês vão entender por quê um pouquinho adiante. A palavra é no singular. Quero que vocês prestem bem atenção nisso. A palavra é fruto do Espírito e não frutos do Espírito. E que é apresentado como 9 virtudes, ou 9 comportamentos, ou 9 princípios, ou 9 hábitos. Vamos repetir para a gente ir guardando isso bem? Digam comigo:
o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essas 9 virtudes compõem o fruto do Espírito. É fruto no singular. Não são frutos. Essas 9 virtudes compõem um fruto no singular. E por que um fruto no singular? Então, se é um fruto, é um único fruto. E todos esses elementos, irmãos, compõem um único fruto, porque eles não podem ser analisados separadamente. Mas como fruto do Espírito, essas qualidades são indissociáveis. Essas qualidades se completam. É como algo coeso, e um exemplo que tem sido dado é de uma fruta. Uma fruta, ela é formada por casca, polpa, sementes, fibras, vitaminas, etc. Todavia, com todos esses elementos, essa fruta, ela é uma fruta única. E tudo isso precisa se desenvolver de forma harmoniosa e de forma simultânea. Então, veja bem, irmãos, quando um crente é paciente, mas ele não demonstra amor, ou qualquer outra qualidade dessas inerentes ao fruto do Espírito, como alegria, paz, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, benignidade, domínio próprio. Quando ele demonstra uma parte e outra não, e eu estava falando da paciência, essa paciência não pode ser chamada de fruto do Espírito, porque é apenas um traço natural da personalidade da pessoa. O fruto do Espírito sempre se apresenta conjuntamente. Os irmãos estão entendendo isso? Nós não podemos confundir uma qualidade que é um traço natural da pessoa, ou um determinado comportamento da pessoa, porque ela tem medo. Quantas pessoas que são boazinhas porque tem medo? Não é verdade? Fica com medo, então eu não vou gritar aqui, porque se eu gritar, minha mulher pode me bater. Não é verdade? Ou meu marido pode ficar muito bravo comigo. Ou se eu gritar aqui, eu vou ser dispensado dessa empresa. Então eu estou com raiva, eu estou irado, mas não vou gritar. Olha que pessoa paciente. Como ele é paciente. Não é paciente, não, é medo. É medo. Agora, esse comportamento é fruto do Espírito? Não. Não é fruto do Espírito. Não é uma manifestação do fruto do Espírito. E você vai encontrar pessoas não salvas, pessoas perdidas na vida, incrédulos, ateus, que são pessoas sensíveis ao sofrimento do próximo, que a Bíblia
chama aqui de benignidade, muito mais do que outros cristãos. Todavia, mesmo assim, essa benignidade, essa sensibilidade, nós até podemos chamar de benignidade no sentido amplo da palavra, mas não de benignidade como fruto do Espírito. É uma qualidade natural da pessoa. Ela decidiu ser um filântropo. Ela decidiu repartir daquilo que ela tem com outras pessoas, mas não como fruto do Espírito, como uma decisão pessoal, como uma qualidade inerente à sua personalidade, e não como manifestação do fruto do Espírito. Agora, para que possa ser considerado fruto do Espírito, todas essas qualidades, elas têm que serem desenvolvidas simultaneamente. Diga comigo, desenvolvidas simultaneamente. Glória a Deus! Agora, os irmãos, imagine, já que nós estamos falando em uma fruta, imagine uma fruta que a semente se desenvolvesse mais do que a polpa. Seria uma aberração. Acabaria nem sequer passando num teste de qualidade. Certo? Os irmãos estão entendendo isso? O fruto do Espírito precisa ser desenvolvido simultaneamente em todos os seus aspectos. Glória a Deus. Eu até anotei aqui um outro exemplo. Uma pessoa que diz que ama a Deus e que ama a Deus, mas odeia a seu irmão. Esse amor com que ela ama a Deus, ela ama a Deus, mas não é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, irmãos, é desenvolvido simultaneamente. E eu pensei nisso daí, como exemplificar essa diferença entre aquilo que é um aspecto do fruto do Espírito e um hábito, ou um traço do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa, que seria um comportamento natural. E eu penso que é como a diferença entre uma fruta de plástico produzida em uma fábrica e uma fruta cultivada em um pomar. Então, por maior que seja a semelhança exterior entre uma fruta artificial e uma fruta verdadeira, a fruta artificial continua sendo uma fruta morta. Então, determinados comportamentos que as pessoas revelam e que são apenas uma expressão do seu caráter natural, da sua personalidade, mas que não são frutos, não é a manifestação do fruto do Espírito. É como esta ou essa fruta artificial. Então, com isso, irmãos, em nossos corações, voltemos para o comentário da nossa lição. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida
frutífera, o valor de uma vida com resultados positivos, o valor de uma vida com produtividade. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. O ponto central deste primeiro tópico, que é a introdução, é: glorificamos a Deus quando produzimos frutos condizentes com a vida cristã. E como produzir esses frutos? Obviamente, todos nós queremos ser melhores. Obviamente, todos nós queremos produzir esses frutos. Como produzir esses frutos? É o que nós veremos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Como produzir? Como ter a nossa vida de uma maneira tal? Porque você pode até não conhecer uma árvore pelas folhas, pelo caule, mas a hora que o fruto está lá, você sabe, essa árvore é tal árvore. Então o fruto pode ser visto, e o fruto deve ser visto. E eu creio que nós que estamos aqui, e é muito difícil a gente não julgar as pessoas, né? É difícil. A gente que conhece outras pessoas, que tem maior convivência, e já deve estar falando, eu pensei, eu estou achando que ele ainda não está produzindo esse fruto. Mas vamos olhar para nós mesmos. Como eu posso produzir esse fruto do Espírito? Vejamos. Primeiro, ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Agora, o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, e não somente aos... O que está escrito aí? E não somente aos domingos. Vamos falar claramente? Todos nós, aos domingos, somos mais cheios do Espírito Santo. Sim ou não? A gente já acorda de manhã mais cheio do Espírito Santo, né? Não vamos ter que brigar com ninguém. Não vamos ter que enfrentar o mau humor do nosso chefe. Não vamos ter que repreender ninguém. Normalmente, domingo, banco está fechado, não é? Segunda-feira, não. Segunda-feira, às vezes, tem alguma duplicata vencendo. Então, a pessoa já fica de mau humor. Eu vou ter que pagar essa duplicata? Então, o domingo é mais fácil para a gente ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos aproveitar, então, hoje. Já que é mais fácil ser cheio do Espírito Santo no domingo, vamos aproveitar hoje. Mas ter uma vida controlada pelo Espírito Santo significa ser cheio dele diariamente, não somente aos domingos. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com o vinho, que traz o quê? Contenda, dissolução, briga. Quantos aqui gostam de tomar vinho? Ninguém? Estou lembrando daquela piada que diz que o pastor perguntou: quantos querem ir para o inferno? Aí só ele levantou a mão. Levante a mão. Aí tinha um bêbado lá atrás. O bêbado falou: e aqui só você está querendo ir para o inferno. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
se quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória. É produzir aquela espécie, você começa a produzir fruto, depois você produz mais fruto, depois você produz muito fruto. E já começa com 30 por 1. E depois você vai a 60 por 1. E depois você vai a 100 por 1. Nós precisamos, para isso, cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui remete também a ser controlado pelo Espírito, dominado pelo Espírito, de modo que a pessoa não tem o quê? Vocês estão acompanhando a leitura? Não tem mais o quê? Não tem mais vontade própria. Ela vai parar de emitir a sua opinião. Ela vai conjugar menos vezes o verbo achar. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Porque ela não tem mais opinião própria. Ela não tem mais vontade própria. Ela é controlada pelo Espírito, dominada pelo Espírito. Então, quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos e ações e vontades passam a ser o quê? Vocês estão lendo? Passam a ser o quê? Conduzidos por Ele. Vamos falar? Conduzidos por Ele. Será que eu estou pregando isso? Será que eu acredito nisso? Será que nós acreditamos nisso? Que é possível que nós sejamos controlados pelo Espírito, dominados pelo Espírito? Será que nós queremos chegar nesse ponto? Ou queremos falar, não. Eu quero ser salvo, eu quero viver em paz com Deus, em comunhão com os irmãos, mas eu não quero chegar a esse ponto, não. Eu quero ficar com uma reservinha. Porque às vezes eu quero chutar o balde. Quantos aqui já chutaram o balde? Opa, muitos, hein? Eu quero chutar o balde. Algumas vezes. E se for dominado pelo Espírito, daí a gente não vai conseguir chutar o balde, né? E derramar o leite. Depois chora o leite derramado, mas na hora que chuta. Depois pede desculpas, pede perdão. Já é um bom caminho. É pior quando chuta e nem pede desculpas ou pede perdão. Agora, o propósito é ser uma pessoa controlada pelo Espírito, dominada pelo Espírito, de maneira que os nossos pensamentos, ações, reações, vontades passam a ser conduzidos por Ele. Agora, vamos ler todos juntos o que o comentarista escreveu aí? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ele fala o quê? É o quê? É lamentável. Diga comigo, lamentável. Quando a gente fala, a entonação da voz, ela é de grande importância. Então, você não vai falar uma coisa é lamentável, como você está falando uma coisa com alegria. Quando você vai falar é lamentável, você tem que dar uma entonação de tristeza. Então, nós vamos falar é lamentável. Tem que dar assim uma caída na voz.
É lamentável. É lamentável. Vamos falar? É lamentável. Vamos falar outra vez? É lamentável. É lamentável o quê? Hã? Infelizmente, muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Até as igrejas enfatizam bastante isso, não é? As igrejas enfatizam bastante isso. E as pessoas até substituíram erroneamente. É tanto um erro bíblico, como é um erro também, é um erro contra a língua portuguesa. As pessoas substituem bens por bênçãos. E às vezes, olha, eu quero contar uma bênção. Qual que é a bênção? O seu vizinho foi salvo? Não, troquei de carro. Espera aí. Isso daí qualquer um faz. É só trabalhar, ou vai no banco, faz um financiamento, e pronto. Não é? Ah, uma bênção. Espera um pouquinho. Uma bênção? Uma bênção mesmo? Alguém aceitar Jesus? Alguém se arrepender dos seus pecados? Agora, é lamentável, mas infelizmente, muitos crentes que não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Pensa nisso, hein? Você tem que mandar alguma coisa para lá. Eu estava vendo uma reportagem hoje de brasileiros que estão nos Estados Unidos e estão morando debaixo da ponte. É claro que lá no céu a gente não vai morar debaixo da ponte, né? Mas imaginou a gente chegar lá, não ter nada? Ah, foi salvo, foi salvo. Mas o que tem aqui no céu? Ah, ele não mandou nada para cá. Então vai ter que morar debaixo da ponte. É claro que lá no céu ninguém vai morar debaixo da ponte. Mas vamos mandar alguma coisa para lá. Amém, irmãos? Jesus falou, olha, cuidado. Tenha muito cuidado. Mande tesouros para lá. Não fica só juntando aqui, brigando por causa de dinheiro aqui, de posições, de coisas aqui. Porque aqui o ladrão mina, o governo desapropria, você pode ser assaltado, a economia pode mudar, o regime político pode mudar. Jesus falou, mande tesouros para lá. Vamos mandar um pouco mais para lá, irmãos? Amém? Vamos mandar um pouco mais para lá? Nós estamos no começo do ano, e é um bom tempo, né? Porque no começo do ano, a gente diz, este ano eu vou emagrecer. Não é verdade? Este ano eu vou fazer um curso de inglês, porque eu passo muita vergonha, porque eu não falo inglês. Então, este ano eu vou estudar inglês, eu vou aprender a falar inglês. Este ano eu vou fazer tal coisa. Normalmente a gente fala mais isso antes do ano começar, né? Olha, esse ano eu não fiz, mas no próximo ano, olha, no próximo ano eu vou fazer isso ou aquilo. Então, já que é uma época da gente fazer esses propósitos, vamos fazer um propósito deste ano, nós mandarmos um pouco mais. A gente já mandou alguma coisa? Fala assim, nunca mandei nada para lá. Não, já mandamos sim, todos nós já mandamos. Ninguém está zero lá no céu. Mas vamos mandar um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Porque senão,
Não adianta nada ir para os Estados Unidos e depois ficar morando. Vou para um país de primeiro mundo. Mas eu fiquei impactado hoje, olhei umas fotografias. Brasileiros morando debaixo da ponte. Bom, então como eu vou produzir esse fruto do Espírito? Primeiro, sendo cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito. Segundo, tendo um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida. 2, em santidade de vida, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Então, mesmo neste mundo, mesmo neste corpo de carne e osso, é possível viver em novidade de vida e em santidade. E quem nos ensina isso é o Espírito Santo. Esse nível, para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação espiritual, um determinado nível de crescimento. Isso também ocorre com o crente. Fala que todos nós chegaremos ao mesmo nível. A Bíblia fala isso em Efésios capítulo 4 e versículo 13. Esse versículo que está indicado aí, Efésios capítulo 4 e versículo 13, fala que todos nós chegaremos ao mesmo nível. E qual é esse nível? A unidade da mesma fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a um estado de varão perfeito, conforme a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e ação do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros, entre aspas. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo o vento de doutrina e enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. É verdade. Se o crente estiver produzindo fruto do Espírito, ele não vai procurar, tem alguém ali falando em nome de Deus. Está falando em nome de Deus? Então deixa eu ver. Normalmente aquelas pessoas que gostavam muito de ler horóscopo, antes de serem crentes, né? Aquela revista Contigo, né? Contigo, antigamente. Ainda tem? Ainda traz horóscopo? Traz horóscopo. Normalmente aqueles crentes que gostavam muito de horóscopo, hoje gostam de profecia. Para alguns, a profecia é o seu horóscopo. Eles querem saber. Eu quero saber o que vai acontecer lá amanhã. Eu quero que Deus revele. Tem alguém, e aqui o nosso comentarista diz, vocês leram? Que o crente, quando os anos se passam, e o crente não alcança a maturidade espiritual, está explicado. A Bíblia explica tudo, a gente vai, é para a gente usar, isso daí não é para a gente analisar o outro. Olha, você sabe onde tem uma irmã canela de fogo? Eu queria uma irmã daquelas bem pretinha mesmo, usada por Deus, aquelas canelas de fogo. Porque eu preciso de uma resposta de Deus. Espera um pouquinho, Deus fala com você. Deus fala. Deus não está em silêncio, Deus está falando. Agora que o nosso comentarista diz que quando os anos se passam, a pessoa tem muito tempo de crente e ela não alcança a maturidade espiritual, então, primeiro, ela se torna vulnerável ao pecado
e a todo vento de doutrina, e ela é enganada pela astúcia, seja essa astúcia premeditada ou porque a pessoa está equivocada, ela é enganada pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Porque há pessoas que pensam que estão falando em nome de Deus e elas estão sendo honestas. Só que elas não estão falando em nome de Deus. Então, quando o tempo passa, e a pessoa tem não sei quantos anos de crente, e ela não tem maturidade espiritual, ela permaneceu criança na fé, um infantil. Então, ela quer encontrar alguém que fale em nome de Deus para ela. Os irmãos vejam. E a expressão de Paulo em Efésios, capítulo 4 e versículo 14, se tiver aí eu vou pedir para o Pedrinho colocar, Efésios 4 e 14, é que se a pessoa não crescer na fé, se ela não atingir o nível projetado, ela vai permanecer uma pessoa infantil na fé. E Paulo diz: irmãos, chega de ser criança, chega de ser ingênuo, chega de ser um bebezinho espiritual. Porque um bebê espiritual, ele pode ser jogado de um lado para outro, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, meus amados irmãos, vamos atentar para estas coisas. O próximo tópico é a verdadeira comunhão. E ela começa com uma pergunta que, obviamente, todos nós vamos responder sim a essa pergunta. Você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Todos nós vamos responder sim. Eu vou perguntar novamente e vocês respondam. Você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Sim. Desejo. Então, vírgula, invista tempo em relacionamento com Ele. Invista tempo em relacionamento com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz que nós devemos conhecer Deus, estudar Deus, prosseguir no conhecimento de Deus. Nós precisamos estudar Deus, conhecer Deus. Você não pode dizer que conhece uma pessoa se não sabe, por exemplo, o que ela gosta de comer. Qual é o prato preferido dela? Qual é a cor preferida dela? Sobre o que mais ela gosta de conversar? Então nós temos que investir no nosso relacionamento com Deus para saber coisas a respeito da intimidade dele, estudá-lo, pesquisar a respeito de Deus, passar tempo com Ele, prosseguir no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, fala que se nós fizermos isso, o Senhor virá sobre nós e enviará uma grande e abundante chuva. Como uma chuva extraordinária. A Bíblia está dizendo que se nós fizermos isso, Deus vai mandar uma chuva numa época que não é época de chuva. Ele vai mandar uma chuva extraordinária sobre a nossa vida, sobre a nossa terra. Comunhão, irmãos, exige conhecimento. Comunhão exige relacionamento. É para isso que existe namoro,
e noivado. Não vê que normalmente essas pessoas que, ao invés de ter um namoro, um noivado, já conheceu hoje, amanhã já vai morar junto. Olha, é uma grande chance disso daí não dar certo. Não é verdade? A não ser que tenha tido uma revelação, aí é diferente. Mas se não foi uma revelação, porque a pessoa para casar não precisa, pode casar sem ter revelação. Ela vai namorando, vai conhecendo, tem um noivado, vai orando. O bom mesmo se fosse uma revelação, né? Conheceu? Que alguns chamam de, como que é? Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, ou paixão à primeira vista, é que a Bíblia diz, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não embarca nessa de amor à primeira vista, não, hein? Paixão à primeira vista pode ser uma ilusão do coração. Ah, mas deu uma química. Espera aí. Não casa aí por química, não. Esse negócio de química acaba. Amém? Então, comunhão exige conhecimento, exige relacionamento. Então, precisa orar, precisa jejuar, precisa passar um tempo com o Senhor. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para que fossem revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele sabia que para dar continuidade à sua obra e produzir bons frutos, os discípulos precisariam desse revestimento de poder. Amém, irmãos? Vamos buscar mais o poder do Espírito Santo. Eu quero sugerir para aqueles irmãos que ainda não são batizados com o Espírito Santo, que busquem mais o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, comece a orar por dons espirituais. Amém? Comece a buscar os dons espirituais. Os dons estão disponíveis. Nós vivemos os dias em que o Espírito Santo seria derramado desde a profecia de Joel. É uma profecia que começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, mas ela continua se cumprindo. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Amém? Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque intensamente o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é mais importante do que casa própria. Você não pode orar por casa própria mais do que você ora pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é mais importante do que um diploma de nível universitário. O batismo com o Espírito Santo é mais importante do que casamento. Mais importante do que ter um filho. Amém? Glória a Deus. E se você já é batizado com o Espírito Santo, comece a orar pelos dons espirituais. Comece a orar para que o Senhor abra as Escrituras na sua mente, para você sair da periferia do conhecimento das Escrituras e do conhecimento de Deus, e ir para o alto mar. E ir para o alto mar. E também vamos ler a Bíblia, porque também isso não acontece automaticamente. Não vamos ficar lendo só o Salmo 91, porque estamos com medo. Ai, deixa eu ler o Salmo 91 aqui, para não chegar nenhum demônio aqui na minha casa. Ai, praga nenhuma. Ai,
Não, vamos sair do Salmo 91. Vamos ler também o Salmo 91, decorar o Salmo 91. Mas vamos ler também Oséias, Apocalipse, Filemon. Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos saber manejar esta palavra. Glória a Deus. Síntese desse tópico diz: uma vida controlada pelo Espírito Santo em nós produz em nós um viver santo, uma verdadeira comunhão com Deus. Número 2. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é caráter? De acordo com o dicionário Ruais, caráter é a qualidade inerente ao indivíduo desde o nascimento, é o seu temperamento, é a sua índole. Nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador, passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e de agir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Os objetivos velhos. A pessoa não pode estar em Cristo e continuar com aqueles mesmos objetivos da era das trevas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Não só ações, por nossas reações, por nossos hábitos, comportamentos. O caráter de Cristo é evidenciado em nossa vida pelo nosso novo vocabulário. Pelo nosso novo vocabulário. Novos comportamentos, novas perspectivas, novo vocabulário. É uma boa... Os irmãos, vejam como tem várias formas de nós medirmos qual está sendo o nosso nível. Vocabulário, aquelas palavras grosseiras, já não fazem mais parte do nosso vocabulário. Amém? Não só palavrões, mas aquelas palavras mais duras, aquelas palavras num tom de voz mais alto, com mais decibéis, não fazem mais parte. Nós não gritamos mais. Amém? A Bíblia diz: longe de vós toda ira, gritaria e blasfêmias. E o próximo tópico diz que esse caráter é gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho eu, entre aspas, morre. Por isso temos condições de negar-nos a nós mesmos. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito Santo, impedindo que ele os transforme. O Consolador trabalha em nós à medida que lhe permitimos. O Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo não vai ficar apertando o pescoço de alguém. Você tem que... Não. Até Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém se sensibilizar e abrir a porta, eu entrarei em sua vida. Então, deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Então, irmãos, o Espírito Santo vai evidenciar o caráter de Cristo em nós. E nós passamos a pensar como Ele, a agir como Ele, a ter um novo estilo de vida. Diga comigo: um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Cristo é apertado e exige
renúncia. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são arpagês, isto é, são como aves de rapina. Logo, precisamos ter cuidado. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos a alcançar a vida eterna. Muitos, sob a influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios, imitando as obras de Cristo, porém seus frutos revelam que não pertencem a Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas vamos ficar atentos com isso, hein? Muitos, sob influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios. Agora, como identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 4, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto algum de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos e saber que toda tentativa de ser um homem melhor, de ser uma mulher melhor, do ponto de vista pessoal, humanitário, é claro que é válido. Só que nós podemos avançar mais. Se nós estivermos ligados em Cristo, plantados em Cristo, nós vamos produzir o fruto do Espírito em todos os seus aspectos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Amém? Embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto, o produto desse relacionamento é altamente visível, completamente visível, que é o fruto do Espírito. Não dá para esconder o fruto do Espírito. Todo mundo vai ver o fruto do Espírito na sua vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, irmãos, vamos ser longânimos, benignos para com as outras pessoas, vamos ser mais tolerantes e, ao invés de procurar o fruto do Espírito na vida de outras pessoas, vamos procurar em nossas próprias vidas. E vamos também ser tolerantes conosco mesmos. Porque para que um fruto chegue no ponto, é preciso que esse fruto amadureça. Então, vamos ser tolerantes com os outros e ser tolerantes conosco mesmo, mas com a expectativa de que o fruto do Espírito vai aparecer na nossa vida. Às vezes nós analisamos a vida de outra pessoa, uma pessoa que tem 5 anos de crente, e nós já queremos que ela tenha o fruto do Espírito, tal. E você que tem 20 anos de crente? E você que nasceu já numa família e já foi criado desde pequenininho ouvindo a palavra de Deus? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso exigir que um crente de 20 anos, quanto você tem? 20 anos, espera um pouquinho. E você que está há 60 anos, no meu caso, 60 anos, aí, sendo ensinado, desde pequenininho, estava ouvindo. Está querendo que o outro que tem 20 anos de crente já tenha tudo isso de fruto do Espírito, e você que tem 40 anos de crente, ou você que tem 15 anos de crente, e está querendo que o outro que tem 3 anos de crente, ou 6 anos de crente, espera um pouquinho. Eu acho que um bom cálculo, e os irmãos que entendem de matemática, o tempo é um bom cálculo.
Se você tem 1 ano de crente, você não pode exigir do outro que tem 1 mês de crente o que você não tem em 1 ano. Em 1 ano de crente, você tem que ter pelo menos umas 10 vezes mais do que esse que tem 1 mês de crente. Ou você que tem 10 anos e está querendo que esse outro que tem 3 anos seja um monstro sagrado. Seja o campeão da santidade. Tenha a produção do fruto do Espírito. Olha, está vendo? Não, espera um pouquinho. Você tem que ser 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais santo do que ele. Então, vamos procurar o fruto do Espírito na nossa vida. Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do outro. Ore por ele. Jejue por ele. Interceda por ele. Pague um preço por ele. É através de suas ações que o cristão evidencia o caráter de Cristo em sua vida. E por fim, testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja. Eu cada vez que esses pastores fala não sei o que lá para o seu irmão, eu fico com vergonha de falar. Os irmãos ficam também ou não? Fica. Então fala para o irmão que está ao seu lado. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja. Eu fico com vergonha de falar isso. Você não fica, irmã? Você não vai falar para mim? Você não foi salva somente para frequentar a igreja. Amém? Mas para quê? Para revelar Cristo ao mundo, por intermédio de um viver santo, justo em meio a uma sociedade comprometida com o pecado. Fomos retirados do mundo para que sejamos testemunhas. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Porém, não adianta pregar o evangelho de Cristo e não viver segundo os preceitos de Deus. Essa parte aqui eu não vou pedir para vocês falarem não, tá? Você precisa viver aquilo que prega e ensina. Se deseja uma vida e ministério frutíferos. Por quê, irmãos? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Número 2, uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera. Para quê? Para que não seja arrancado e ceifado. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 2, que todo ramo que está nele e não dá fruto, o que o pai faz? O agricultor, ele corta. Depois que ele corta, lança fora. Agora, todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Não fique nervoso quando o pai estiver realizando a poda. Que às vezes o Senhor está limpando e dói, né, quando está limpando. Porque se fosse só limpar, lavar e tal, a palavra lava também, e é água pura, que lava, que santifica. Mas o pai também poda. E quando é nessa parte de lavar, até que é bom. Mas quando é na parte da poda, aí dói, porque corta. Dói, ai. Cortou, a gente fala, ai. Ai. Então, o pai poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Jesus é o tronco central, nós somos os ramos. E é Ele que transmite o sustento espiritual para a nossa vida. Agora, quando um galho é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, seca e morre. A pergunta é, você tem produzido frutos ou sua vida está como um galho seco? Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo e o quanto aprendemos com Ele. Agora, o que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção do fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas
daninhas. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós para que venhamos a frutificar. Em João capítulo 15, versículo 1 a 5, Jesus foi muito claro dizendo: o agricultor é o Pai e ele está trabalhando. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades. As aflições não são para nos destruir, mas contribuem para que venhamos a nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Conclusão: precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados à videira. O propósito dos frutos, ou do fruto do Espírito, é glorificar ao Pai. É o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, queridos, há uma expectativa. E o Pai está investindo para que nós sejamos produtivos. E a nossa conclusão, ela apresenta 3 tempos. Vamos ficar de pé e vamos falar. Primeira, busque ter um relacionamento pessoal com Deus. Vamos falar? Busque ter um relacionamento pessoal com Deus. Segunda, seja cheio do Espírito Santo. E terceira, produza muitos frutos para a glória de Deus. Levante a sua mão comigo assim. Senhor, nós nos colocamos nesta manhã diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é como um prumo. A Tua palavra é como um espelho. Ela apresenta as imperfeições de nossas vidas e nos traz a revelação daquilo que precisa ser endireitado, daquilo que precisa ser corrigido. E nós temos muito prazer em estar, Senhor, sendo nivelados pela Tua palavra, para que possamos ter conhecimento e trabalhar proativamente, trabalhar em parceria com o Espírito Santo, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de santificação. Nós queremos ser melhores servos, melhores filhos. Nós queremos, Senhor, ser melhores trabalhadores na Tua seara. Queremos também, Senhor, ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, um melhor neto, uma melhor neta, um melhor patrão, um melhor trabalhador, um melhor estudante. Nós queremos, Senhor, crescer em todos os aspectos de nossas vidas, para que atinjamos a estatura de varão perfeito, a medida estabelecida por Cristo. Então, Senhor, realiza em nós esta obra de santificação, de aprimoramento, de crescimento. Realiza, Senhor, em nós a cirurgia, a poda, a remoção dos galhos secos, a remoção do investimento do nosso tempo em atividades improdutivas. E realiza em nós, Senhor, o desenvolvimento de um espírito de sabedoria, de prudência, de inteligência, para que nós, Senhor, possamos chegar
ao ponto estabelecido pelo Senhor. Dá-nos condições espirituais e também condições emocionais, para que nós possamos investir mais tempo em ter um relacionamento pessoal com o Senhor, investir mais tempo no estudo da palavra de Deus, investir mais tempo, Senhor, no conhecimento de Deus, investir mais tempo, Senhor, na comunhão com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ampliar o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Remove, Senhor, de nós tudo aquilo que possa impedir que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, Senhor, possa ocupar cada detalhe de nossas vidas, cada compartimento dos nossos pensamentos, cada detalhe dos nossos sentimentos e das nossas emoções, que nós não sejamos dirigidos e guiados pelo achismo de nossos próprios corações, mas pela palavra e pela revelação do Espírito Santo. Ocupa, Senhor, cada compartimento de nossas almas, de nossas mentes, de nossas emoções, de nossos sentimentos, para que as nossas ações, as nossas decisões, os nossos processos mentais, o nosso raciocínio seja pautado pela palavra de Deus, esteja vinculado à palavra, esteja em obediência à revelação do Espírito Santo, para que nós produzamos frutos, e produzamos mais frutos ainda, e produzamos muitos frutos, frutos que glorifiquem o Teu nome, frutos, Senhor, que edifiquem vidas, frutos, Senhor, que edifique a nossa própria vida, e edifique também o próximo, que edifique, Senhor, a vida da nossa família, a vida dos nossos irmãos, a vida da nossa igreja, a vida da sociedade em que nós vivemos, que edifique, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que edifique, Senhor, todo o planeta Terra, que nós sejamos, Senhor, essa influência positiva, Senhor, no meio de uma geração corrompida e perversa. Senhor, sela esta palavra, Senhor, no coração de cada irmã, no coração de cada irmão, Senhor, para que o fruto do Espírito seja uma evidência em nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.